Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por proporcionar mais uma noite, mais uma oportunidade que nós temos de nós estarmos aqui pela TVS News com mais um programa Momento Bíblico. Programa esse, tema abençoado, sistemático, uma hermenêutica, uma exegese para abençoar e edificar a nossa vida. Esse especificamente, todos aqueles que amam, todos aqueles que vivenciam, todos aqueles que se esforçam na caminhada com Cristo pela palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nessa noite, que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado através da tua causa. Que o Senhor abençoe e visite a tua casa, aonde você estiver, que o Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos, uma boa noite de salvação, a todos aqueles que estão chegando conosco pela primeira vez, e a todos aqueles que já conhecem nosso programa, já é assíduo nossa programação, que o Senhor continue te dando força, graça e ricas bênçãos por você estar sempre apoiando, compartilhando, abençoando essa obra. Uma das coisas mais importantes que nós aprendemos com Deus é: abençoe as pequenas coisas e grandes coisas Deus fará. E quando nós temos esse objetivo e essa mentalidade, vemos a glória de Deus, o agir de Deus sobre a nossa vida. E importante é que quando nós sentimos, compreendemos e entendemos o agir de Deus sobre nós. Isso é muito maravilhoso, porque o projeto de Deus é abençoar aqueles que o temem, é abençoar aqueles que estão firmes, andando na sua presença, para a glória do nome dele. Nós aí estaremos fazendo uma pequena oração, e depois dessa oração já adentramos no tema desta noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, quero louvar o teu nome, quero louvar a tua grandeza em nossas vidas, pelo Senhor ter nos dado força, ter nos dado graça e ter nos dado vigor de prosseguir avante na tua presença. Abençoe a todos que já está conosco no chat aqui do YouTube, abençoe a todos que estão vindo, todos que virão, para a glória do teu santo nome. Amém. Amados e queridos, uma boa noite também aos meus irmãos lá da Remanescente em Cristo, Rua Maravate 741, ali pelo nosso pastor Ronério, pastora Luci, os obradores e obradoras de Cristo, os líderes e a todos que compõem o Santo Ministério. Que Deus abençoe grandemente a tua vida em Cristo Jesus. Nosso tema abençoado, tema rico, tema que tem como uma grande intenção, uma grande inspiração para nos trazermos uma mentalidade, uma exegese muito mais profunda, um relacionamento com Deus mais íntimo, daquilo que Deus fez, faz e está prestes para fazer para a minha e a tua vida. Grandes coisas o Senhor tem para conosco, porque Ele nos chamou para uma grande obra. E quando Deus nos chama para uma grande obra, o exercício do milagre, o exercício da grandeza de Deus, através do Espírito Santo, operando e trabalhando na vida daqueles que olham para a palavra, vivam a palavra de Deus, a verdade esclarecedora de Deus sobre a nossa vida, a verdade que nos liberta, a verdade que nos salva, a verdade que nos faz cada vez mais íntimo e próximo de Deus. A palavra santa do nosso Pai, a qual foi lançada e deixada para a humanidade ser resgatada, ser salva através de Cristo Jesus. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Cristo é a vida. Quando eu acredito nesses três pontos principais, de verdade, caminho e vida, eu estou cada vez mais fazendo a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai no exercício da tua bênção, no exercício de ser abençoado, no exercício de ser mais rico, cheio de Deus, rico da presença do Senhor, aonde a pobreza de espírito é trabalhada pelas riquezas do Pai, as riquezas do Senhor sobre a nossa vida. Então, quando nós temos essa mentalidade, essa compreensão e esse entendimento, nós vemos o Espírito Santo ter mais liberdade de operar no nosso meio, liberdade de operar na igreja que você congrega, liberdade de operar no ministério onde tu estás. Então, coisas muito importantes.
entender que quando o Espírito do Senhor, ele é o primeiro na atuação no ministério, além dessa liberdade, ele faz grandes coisas. Por quê? Porque o exercício da palavra está acontecendo sobre todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão fracos, todos aqueles que precisam algo emergencial de Deus, algo emergencial do agir da palavra. Então, quando nós deixamos o Espírito do Senhor trabalhar sobre a nossa vida, automaticamente, meus queridos e amados irmãos, contemplamos as maravilhas de Deus sobre a nossa vida. Isso é glória, isso é gratificante, isso é gratificação sobre essa situação de entendermos. E quando nós entramos e percebemos essas coisas, nós temos motivos de adorar, de engrandecer e exaltar o santo nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E isso é maravilhoso, porque precisamos produzir glórias, produzir alegria ao nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Precisamos se movimentarmos cada vez mais na presença e na obra do Senhor. A obra de Deus depende da igreja, abaixo de Deus depende da igreja, porque a igreja é ferramenta de Deus, a igreja é instrumento de Deus, para prosseguir, para fazer a obra do Pai acontecer, sobre uma sociedade incrédula, uma sociedade desacreditada, uma sociedade cheia de trevas, aonde não exerce a sua vida na presença do Rei da Glória. Então, meus amados e queridos irmãos, tudo exige esforço, dedicação e a excelência do fazer para com Deus. Quando nós temos esses três atributos, esforço, dedicação e excelência, nós nos lançamos sobre Ele. Não é só lançar sobre Ele a nossa ansiedade, mas lançar sobre Ele nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, para que o Senhor trabalhe e opere em todas as demandas da nossa vida, e Ele será exaltado e glorificado. Uma das coisas que me chama a atenção, baseado no versículo, vamos ver em Salmo, número 50, versículo 23, a Bíblia diz: aquele que oferece sacrifício de louvores, me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. A palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus é poderosa, e essa palavra que quer agir e trabalhar em nossas vidas. E quando a palavra de Deus, ela vai agindo e trabalhando, nos chamando, nos resgatando, nos limpando, nos purificando, nós temos motivos de fazer algo recíproco pela palavra, recíproco para com Deus e pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quando o salmista diz, aquele que oferece sacrifício, que se esforça, que se lança, algo para Deus, algo para exaltar o nome do Senhor, glorificando o Pai, em louvores, em cânticos, em atitudes, em ações, para que a casa de Deus seja melhor, para que a casa de Deus seja cada vez mais estruturada espiritualmente. Estamos vivendo e vivenciando muitos lugares que precisam ser estruturados da palavra de Deus, precisa ser estruturado da presença do Senhor, precisa ser estruturado da obra, da bênção de Deus cada vez mais. Essa estrutura que eu falo, primeiro ponto, estrutura bíblica. Segundo, estrutura espiritual. E terceiro, a estrutura do nosso corpo, da nossa vida com Deus. Quando nós temos a estrutura espiritual, baseado junto com a estrutura bíblica, nós somos fortalecidos. Assim como o Efésios 6:11, que fala da armadura de Deus, essa armadura que nos fortalece dos pés até o alto da cabeça, para que todas as nossas obras sejam bem aos olhos santos de Deus. Então a armadura nos fortalece, nos reveste, nos blinda, nos enche de alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, somos fortalecidos, porque estamos produzindo alegria ao Pai, estamos produzindo alegria ao nosso Deus. E quando nós produzimos alegria ao nosso Deus, a alegria de Deus vai trabalhando sobre nós, sobre o nosso ventre, sobre o
nosso íntimo, nosso sentimento, nossa família, todas as áreas do nosso viver. Então, produzindo milagres e grandes obras sobre nós. Isso é glória, irmãos. Isso é glória. Quando eu falo que isso é glória, não é só de palavras, não é só de aplausos, não é só estar na igreja e dizer: eis-me aqui, estou aqui, ó Pai. Eis-me aqui, irmãos, estou aqui. Eis aqui, pastor, estou aqui. Não é só disso. É mostrar a Deus: eu me importo pela sua obra, Pai. Eu me importo pela sua palavra. Eu me importo pelo Senhor que está trabalhando sobre mim. Isso é ser grato. Isso é ser recíproco para com a obra do Senhor. Isso é ter gratidão às obras de Jesus, que foi vitoriosas lá na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E quando temos essa mentalidade de Cristo, esse sentimento de Cristo, nós somos agraciados. Aí a graça de Deus está vivendo sobre nós. E quando nós somos agraciados por Deus, todas as coisas vai bem, tudo Deus cuida, Deus faz, Deus realiza, porque a graça, Jesus não está vendo eu e você. Jesus está vendo o seu próprio Filho, que é a sua própria graça sobre nós e sobre a igreja do Senhor. E quando a graça, que é a presença de Jesus sobre a igreja é fortalecida, é revestida, estruturada biblicamente, espiritualmente, comunhão, a bênção de Deus, as maravilhas de Deus, os sinais de Deus, os prodígios de Deus, liberdade os dons do Espírito Santo de operar e atuar sobre o seu povo. Muitas coisas Deus não realiza, não é porque Ele não quer, é porque nós não damos liberdade para o Espírito, não nos damos a oportunidade do Espírito trabalhar de uma forma tão poderosa, de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão rica, de uma forma tão excêntrica para o nome do Senhor ser exaltado. Nós não conseguimos abrir a porta da liberdade para que o Espírito trabalhe em nossa vida, em nosso viver, e o Senhor ser exaltado não só de palavras, mas as nossas ações, nossas atitudes, nosso esforço. Nosso dia é difícil, dia corrido, dia complicados, os dias são maus, os dias são trabalhosos, os dias são exagerados, os dias precisa de exercício de fé, precisa de exercício de esperança, precisa de motivação de Deus, precisa de motivação espiritual para vencermos, para realmente sermos os vencedores de Cristo. Não é só de falar que é vencedor, mas é Deus nos contemplar, os seus vencedores, vencedores pela palavra, vencedores pelo poder da transformação, vencedores pelo poder da revelação, vencedores pelo poder do milagre que atua sobre nós, vencedores em acreditar na oração, acreditar no clamor, nos cânticos, nos louvores que Deus recebeu, que Deus se agradou, que Deus se alegrou. Isso é os vencedores. Os vencedores são os lavados, os vencedores são os remidos e aqueles que exercem as boas obras. Os vencedores é aqueles que se importam na manutenção da comunhão, da manutenção do amor ao próximo, da manutenção ao amor a Deus sobre todas as coisas. Esses são os vencedores. Esses são aqueles que são gratos a Deus. Grato a Deus não é só de palavras, não é só de oração, dizer obrigado Jesus, obrigado a Deus. Isso é muito fútil, isso é muito raso. O que é profundo é a expressão máxima daquilo que nós somos diante dele, diante do Pai, aquilo que nós representamos diante dele, aquilo que nós estamos revelando perante a sociedade, daquilo que nós fomos chamado, daquilo que a igreja foi chamada para evangelizar, a igreja foi chamada para fazer a missão, a igreja foi chamada para fazer o ide de Jesus.
E se a igreja, ela está nesse propósito, é uma igreja abençoada, igreja que tem perseguições, lutas, dificuldades, adversidades, incidentes da vida, mas todas essas coisas, Deus está no controle, na frente, controlando, operando, realizando grandes obras, porque nada na nossa vida, Ele nos concede uma carga maior daquilo que eu e você não consigamos prosseguir e aguentar, mas tudo aquilo que eu e você passa, dia após dia, honras e glórias ao nome do Senhor, porque Deus tem cuidado e está cuidando de nós, Deus está exercendo a tua glória. Quando Deus está exaltando a sua glória sobre nós, nós somos diferenciado, meus amados, louvado seja o nome de Jesus. Quando nós somos diferenciados, não é um diferente ser melhor do que o próximo, entenda quando eu falo na questão diferenciado é, porque muitos dizem que é de Deus, muitos dizem que falam de Deus, muitos dizem que amam a Deus, muitos dizem que carregam a palavra de Deus, mas Deus conhece o desejo, o propósito, a intenção do meu coração. Deus conhece todas as coisas, e se Deus conhece todas as coisas, Ele sabe se eu estou verdadeiramente sincero na tua presença, sincero na tua obra, sincero, ofertando a minha vida a Ele, ofertando a minha vida ao Pai, ofertando a minha vida ao Filho, ofertando a minha vida ao Espírito. Então, quando eu oferto a minha vida ao Pai, ao Filho e ao Espírito, o revestimento de Deus vai acontecendo, a obra poderosa de Deus vai sendo exercida. Você vai para a igreja, você vai para um local de adoração, você vai para um local de oração, na sua casa, ou no teu trabalho, ou na faculdade, ou na escola, em um ambiente que você sinta um momento de estar ali falando com o Pai. Não importa o lugar, o que importa é o ato, o que importa é o momento da execução, de você falar: Jesus, o dia 24 horas, o dia com todo esse tempo, mas eu reservo alguns minutos para falar contigo, eu reservo alguns minutos para meditar um versículo da tua palavra, eu reservo um precioso tempo que é na correria do dia a dia, para eu poder sentir a tua presença, sentir a tua glória e sentir a tua verdade, verdade que me libertou, verdade que me transformou e me fez uma nova criatura, fazendo coisas novas, fazendo coisas gloriosas, porque eu quero exaltar e glorificar o teu nome. Não quero glorificar o teu nome, Jesus, só na igreja, só nos cultos. Eu quero glorificar o teu nome aonde eu consiga ter tempo, todo momento, ser memorizado, memorizar tua obra, tua grandeza, memorizar a ti e minha vida, para eu ser memorizado pelo Senhor, ser memorizado na hora da bênção, da resposta da oração, ser memorizado por tudo aquilo que o Senhor tem, os seus projetos, seus propósitos para com a minha vida, porque o Senhor me chamou para exaltar o teu santo nome. Vamos ver um outro versículo, Mateus, capítulo 25, versículo 21, a Bíblia nos ensina: e o seu Senhor lhe disse: bem está servo bom e fiel, sobre pouco fiel, sobre muito pouco te colocarei, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amados e queridos irmãos, do propósito daqui dos talentos, da palavra dos talentos, mas transfere essa palavra dos talentos, trazendo para o seu momento, o seu dia, o século 21 que nós estamos vivendo. Traz isso agora para você compreender que Deus, Ele conhece a tua capacidade, conhece a tua estrutura, conhece o teu ser. Então todas as coisas que Ele derrama e Ele coloca para que o nome dEle seja exaltado, para que você tenha uma maturidade espiritual,
espiritual, você tenha uma vivência com Ele, você tenha uma habilidade de exercícios, de execuções, para fazer a obra dEle, porque a Bíblia diz: o zelo da tua casa me devorará, o zelo da tua casa me consumirá. Então, se o zelo da casa de Deus tem o poder de me consumir dentro do propósito de tarefas, de tempo, de exercício, de foco, de atenção, esse é o consumo, é esse que vai nos tirando aquilo que é desnecessário e colocando a obra num plano de execução. Então, quando a obra tem um plano de execução, o Senhor se agrada. Então a Bíblia diz: foste fiel no pouco, como foi aquele homem que no pouco foi fiel, e no muito o Senhor o colocou, muito o Senhor o abençoou, muito o Senhor se agradou, muito o Senhor viu com o olhar de bondade, de misericórdia e de livramento. Então ele foi agraciado. Imagina nós hoje, com todas as coisas que nós temos nas nossas mãos, as ferramentas, a tecnologia, tudo, a facilidade de entrar e tocar e ler, meditar a palavra, a facilidade de ter um estudo bíblico, a facilidade de ter ensinamentos da palavra de Deus, todas essas coisas que esses homens lá atrás não tinham esse momento, essa oportunidade. Mas nós somos bem-aventurados, irmãos. Você é bem-aventurado. Hoje você tem a Bíblia, então só é escrita, mas você tem a digital, você tem a facilidade de meditar na palavra, você tem a facilidade de contemplar um versículo bíblico, porque Deus construindo ferramentas para que o evangelho fosse mais alcançado, fosse mais visto, analisado, esmiuçado, vivido, refinado, para que o nome do Senhor seja exaltado através das Escrituras. E você entenda que as Escrituras está te chamando para você ser algo novo na presença de Deus, ser uma criatura nova, ter um novo nome, o seu nome escrito no livro da vida, e ser uma nova pessoa, aonde o teu caráter se começa a ser transformado, trabalhado como o caráter de Deus, como o caráter nas habilidades do Espírito Santo. Mudanças, é isso que Deus tem para conosco, mudanças espirituais, poderosas e abençoadoras. Engrandecido seja o nome do Senhor. Assim como ele faz a referência da cidade santa: foste fiel e no pouco, e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor, entra na satisfação do teu Senhor, entra na conclusão do plano do teu Senhor. Então hoje, quando você traz essa referência para os momentos atuais, você entende que quando eu faço, ainda que seja pouco, perante as minhas forças, perante as minhas condições, situações, aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho para oferecer a Deus, perante a sua obra, quando há fidelidade, quando há sinceridade e verdade, a verdade nossa é sincronizada com a verdade de Deus. E quem é a verdade de Deus mesmo? A verdade é o caminho, a verdade é a vida, a verdade é aquele que venceu a morte na cruz do Calvário. Então, quando a minha verdade, ela está sincronizada com a verdade de Deus, que é Cristo Jesus, então eu tenho uma vida verdadeira, sincera, e o caráter de Deus, a obra, a vontade de Deus vai sendo exercida sobre mim e sobre ti. Mas para isso acontecer é estrutura bíblica, estrutura espiritual, amados. Quando tem a estrutura espiritual, estrutura bíblica, o caráter de Deus vai acontecendo sobre a vida do ministério, da liderança, do grupo, dos irmãos, das irmãs, todos, obradores de Cristo, obradoras, todos, o caráter de Deus vai sendo estruturado. Então essa igreja, ela vai caminhando para a perfeição. Essa igreja, ela vai saindo de um estado natural, de um estado pecaminoso, de um estado que não agrada a Deus, e vai sendo convertida para o estado que agrada a Deus. Ou seja, de uma igreja que sabemos que tem o joio, sabemos que tem o trigo, Deus, ele está prestes, ele está pronto perante o nosso caráter, perante o caráter dos sinceros, perante o caráter dos verdadeiros,
O que Deus está prestes a realizar? Está prestes a realizar a conversão daquele que é joio para o trigo. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, essa é a estrutura. É aí que eu estou falando. É a estrutura da mudança do Senhor sobre o ministério. Ministério estruturado é um ministério fortalecido, é um ministério cheio de Deus, cheio da obra, dos milagres, cheio da palavra com qualidade. Não é qualquer palavra, não é qualquer ensino, não é só qualquer coisa. Palavra com qualidade que vem revelada direto do trono de Deus para a nossa vida, para o nosso elevo espiritual, a nossa edificação. É o que está faltando em muitos lugares. Essa história de trazer algo para apenas matar o tempo, trazer algo para saciar a vontade do povo, para o ego ser massageado, essa história não tem milagre. Essa história não tem poder, essa história não tem revelação, não tem salvação, não tem o ID de Jesus. É apenas um momento que faz com que as pessoas sintam alegre, porque estão se alegrando de ouvir o que gosta, se alegrando em sentir o que lhe apraz, e não verdadeiramente deixando Deus, com o Santo Espírito, ter a liberdade de operar. Então, meus amados, oferta de gratidão é lançar na obra, é lançar na presença, é se esforçarmos. Sabemos que é difícil, trabalhosos os dias que nós estamos vivendo, esforçarmos sempre nas possibilidades de fazer a vontade de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia também nos ensina, da mesma forma que quando nós estamos se esforçando, é uma espécie de estar semeando na obra de Deus, semeando o corpo, semeando o espírito humano, semeando o bel prazer para a nossa alma, semeando a alegria do Senhor na nossa alma. 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Tanta lógica nesse versículo, tanta revelação, tanta estrutura em cima desse versículo, que nos traz o entendimento de que, quando o apóstolo Paulo traz essa referência bíblica, ele vai falando: olha, aquilo que se investe pouco na obra, não é só numa questão capital, não é só uma questão de ajuda, de ser generoso, mas é investimento de ações, é estar na presença de Deus, é estar semeando na presença de Deus. Ações, quando você semeia pouco, ações, pouco virá sobre a tua vida. Agora, quando a Bíblia diz que eu preciso me esforçar e ter bom ânimo, quando Jesus disse essas palavras em João, ele traz a revelação: tem de bom ânimo, seja forte, seja esperançoso, seja convicto da tua chamada, seja convicto do poder da palavra que já está atuando em vós, seja convicto pelo poder transformador, revelador do Espírito Santo que está trabalhando em tua vida. Para quê? Para que você possa semear, cada vez mais se lançar na presença, nos pés de Jesus, na presença de Jesus, porque fazendo isto, em abundância tu colherá, tu ceifará, em abundância Deus vai cuidando da tua vida. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não ficou últimos planos, a obra de Deus se tornou um dos primeiros planos sobre a tua vida. Quando se esforçamos, nós estamos sendo grato, estamos lançando a oferta de gratidão para com o Pai, e Deus está se agradando. Bendito seja o nome de Jesus. E quando nós estamos colhendo, muitas coisas vai sendo transformada. Mateus, no capítulo 6, versículo 24, diz a palavra: ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Da mesma forma que a referência que Jesus traz
quando a sua revelação perante o nosso irmão Mateus, que escreveu aqui, no capítulo 6, sobre a cobiça, sobre a avareza, sobre aquilo que nós estamos construindo diante da humanidade, construir apenas o capital, apenas o financeiro, que muitas das vezes, se não tiver o envolvimento de Deus, Deus esteja no meu financeiro, Deus esteja nas minhas finanças, Deus me ajuda sobre essas coisas, eu estou colocando Deus sobre isso. Eu estou colocando Deus como primeiro sobre isso, e não ao contrário, e não as finanças, o dinheiro, os valores, o objeto, o físico, o material, como primeiro no lugar de Deus, porque Ele nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, Ele é o primeiro, Ele é o único sobre tudo, e quando Ele é o único primeiro sobre tudo, as minhas necessidades, Ele supre, aquilo que eu preciso estar para viver sobre o mundo, Ele cuida, Ele supre, não deixa faltar nada, porque Deus está cuidando, Deus está abençoando. Por que Deus está abençoando? Porque eu estou me dedicando a Ele como o único Deus da minha vida, e não o meu capital, o meu financeiro, me dedicando a Ele como o meu Senhor sobre a minha vida. Eu estou sendo grato e entendendo que quando eu faço isso, eu estou ofertando ao meu único Deus, e não a deuses, e não a coisas que não agradam ao Pai, mas somente ao único Deus. Jesus trouxe essa referência, se referindo ao capital, mas quando nós vamos contextualizando, esse versículo nos traz o entendimento, aonde está o teu tesouro, aonde está o seu coração. Se o seu coração, o seu tesouro for apenas o seu foco no capital e no financeiro, então o seu Deus é o capital e o financeiro. Mas quando o meu Pai, único e supremo, soberano Salvador, que está acima de todas as coisas, que tem o poder de fazer o homem rico e ao mesmo tempo fazer o homem pobre, tem o poder de levantar, cair, abater, tem o poder de suprir, é Ele que tem que ser adorado, venerado, é Ele que tem que ter o temor reverenciado, para que Ele seja memorizado de todas as coisas. Então, quando você contextualiza isso, traz essa chave bíblica para o seu conhecimento, para o seu entendimento, você vai entender que Jesus, Ele expressou qual é a nossa importância, qual é a importância que nós estamos olhando para os dias atuais, o que Deus representa para mim e para você, o local que você congrega, o local que você está ali, dizendo que está na igreja. Que lugar é esse que representa para você? Esse lugar que você está dizendo que é igreja, esse lugar que você está dizendo que é templo, esse lugar que você está dizendo que é uma comunidade, enfim, o que isso representa para você? O que isso representa diante do seu coração? O que isso representa diante da execução da chamada de Deus e da obra de Deus sobre a tua vida? Quando você olha para essas coisas, isso representa ser acima de Deus? Isso representa ser abaixo de Deus? Ou isso representa ser igual a Deus? Então, quando você presta a entender e compreender essas coisas, você vai entendendo que a obra de Deus precisa de mim e de você. A obra de Deus chama, a obra de Deus clama por você, a obra de Deus clama por mim. Para quê? Para que eu me invista nela, para que eu me lance nela, para que eu esteja na manutenção sobre ela, para que eu cresça na graça e no conhecimento. O que adianta você conhecer, ter conhecimento, falar para mim que estar vivendo a graça, mas você não se lança na obra de Deus, mas você não estar fazendo o ID de Jesus. Então a Bíblia nos ensina que quando eu tropeço, uma palavra da lei, ou uma palavra bíblica, eu estou tropeçando sobre toda a palavra. Então, se eu não consigo fazer o ID de Cristo, se eu não consigo apoiar a obra de Cristo, as missões, projetos que faz com que o nome de Deus seja glorificado e engrandecido, com que as vidas do outro lado, aonde você não possa estar fisicamente,
essas vidas, através de todos os mecanismos de comunicação, através de todos os mecanismos de streaming, essas vidas possam ser alcançadas, possam ser chamadas para o reino de Cristo, para uma nova vida, uma nova história, uma salvação eterna, para que o Evangelho cresça, e ele cresça, e nós diminuemos, para que a graça de Cristo cresça, e nós diminuemos. O que isso representa para nós, irmãos? O que isso representa para você, quando você está aí, quando você está olhando para essa estrutura bíblica, essa estrutura ministerial, e você passa a entender nessa noite, o que isso representa para você, o que isso possa transferir para você, algo bom, algo ruim ou algo desnecessário. Invista e pensa, analisa, porque quando nós falamos de comunhão, comunhão é a expressão máxima de junção, de empatia, empatia cristã, empatia de Cristo, de sorte que entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é de sorte que teve a mentalidade de Cristo, porque quando nós temos isso, nós somos revestidos, e quando somos revestidos, fortalecidos, todas as coisas vai bem, lutas vêm, necessidades vêm, dificuldades vêm, enfrentamentos vêm, muitas coisas ruins possam vir, mas quando você tem esse propósito, e essa mentalidade, você está revestido da armadura de Deus, você está revestido do poder de Deus sobre a tua vida, e nada vai te atingir, porque quando Deus está sobre o teu povo, o inimigo não toca, o inimigo não pode tocar na tua vida, desde que você esteja fielmente na presença, exercendo a obra, se esforçando para que a obra cresça, através das tuas ações, através da tua oferta. Não falo de oferta capital, não estou falando de oferta financeira, eu estou falando sobre a base desse tema dessa noite, a oferta humana, a oferta espiritual, a oferta da oração, a oferta da dedicação, a oferta de lançar na presença do Pai e deixar Ele fazer grandes coisas, a oferta de ver e querer ver o ministério melhor, o ministério ser poderoso, o ministério ser agraciado, um ministério libertador, ministério que liberta as vidas, ministério que impacta sobre o seu bairro, ministério que impacta sobre a região aonde ele está, não apenas uma porta religiosa, não apenas um ministério que se diz ser de Deus, que se diz ser cristão. Hoje vivemos tempos e épocas em que muitos ministérios, um próximo, muito próximo do outro, mas a diferença é aonde está Jesus, aonde está executando a obra. Jesus é o diferencial, Jesus é o diferencial. Todo mundo prega, todo mundo canta, todo mundo louva, todo mundo ensina, mas a diferença de tudo isso é saber aonde está Cristo. Cristo está em nós, Cristo está em nosso meio. Se Cristo está em nosso meio, é um ministério poderoso, é um ministério agraciado, é um ministério cheio das virtudes de Deus. Agora, se é só em palavras, se é só em gritos, aberrações, berros e atitudes que não traz nada, Cristo não está envolvido. Cristo está aonde tem sinceridade, aonde tem verdade, aonde tem amor. Cristo está aonde tem a comunhão, na sinceridade, na oração pela comunhão. Vou orar pelo meu ministério, vou orar pelos meus irmãos, eu vou orar pela obra, vou orar pela missão, e Deus vai me fazer, porque eu estou colocando a oferta, ainda que seja pouca, e vou ceifar algo grande, e quando eu vou ceifar algo grande, o ministério vai crescendo. Por quê? Porque há um interesse do povo, há um interesse do povo. Aonde há o interesse do povo, está o seu coração. Aonde está o interesse do povo, está o seu tesouro. Se o ministério que você está, se o ministério aonde você congrega, faz parte do seu tesouro, tirando Deus, tirando família, tirando o trabalho e a igreja, se todos esses tópicos, esses pontos importantes, atributos que fazem parte diante de um cristão, então todas essas coisas nos faz mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque você está colhendo muito no reino espiritual. Deus se agradando no livro das obras, está se enchendo de atos que você está fazendo para que a obra
obra cresça, para que o ministério cresça e seja melhor. Não vire as costas para o teu ministério, não vire as costas, não seja ingrato perante aquilo que Deus fez pela tua vida, não seja ingrato pelo teu chamado, não deixe os cães destruir e devorar o teu chamado, não deixe ser enterrado aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, os talentos, os dons, mas coloque em prática, coloque em ação, deixa o Senhor te renovar, deixa o Senhor fazer grandes obras, deixa o Senhor te levantar com poder e glória, para que Ele seja exaltado sobre a tua vida, porque Provérbios no capítulo 3, versículo 9, diz a palavra de Deus: honra o Senhor com toda a tua fazenda, e com todas as tuas primícias, e de toda a tua renda. É tudo que você tem, é tudo que Deus te deu. Exalta o nome do Senhor, ainda que seja pouco, nas mínimas detalhes, nas pequenas causas, mas o Senhor, Ele quer ver o interesse, o Senhor, Ele quer ver a obra, o propósito. Coloque nos pés de Jesus: Jesus, é isso que eu tenho para ti. Olha, tu sabe que é sincero, tu sabe que vem do meu coração, tu sabe que é pelo interesse, não é pela avareza, pela cobiça, não é por aquilo que não me faz crescer, mas é aquilo que faz o teu nome ser exaltado sobre essa causa. Louvado seja Deus. E quando ele disse aqui para honrar o Senhor sobre as primícias, os primeiros, o seu melhor, aquilo que você tem de melhor para ofertar, para levar, para agradecer e ser grato a Deus pelas suas obras. Bendito é o nome de Jesus. Lucas no capítulo 6, versículo 38, vamos conferir. Diz a Bíblia: dai aos servos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão o vosso regaço, porque com a mesma medida que medires, também medirão de novo. Amém? Então olha só, entenda isso aí, para que você entenda que o propósito da obra, a bênção de Deus sobre a tua vida. Vou dizer uma coisa aqui: muitas vezes você não está sendo mais abençoado que você poderia ser. Você é abençoado, você está vivo, você está respirando, você está me vendo, você está falando, você está tendo sentimentos, você está compreendendo a palavra, você é abençoado. Você agora é a pessoa mais rica do mundo, é o mais milionário de toda a face da terra. Por que mais milionário? Porque você está com o sentimento da palavra sobre a tua vida. Você está sendo edificado, alimentado pela palavra de Deus. E quando você está sendo edificado e alimentado pela palavra de Deus, não há nada nesse mundo que possa comparar. Não há nada nesse mundo que possa somar, medir e pesar. Não existe nada disso. No versículo 6, de 38 de Lucas, que nós acabamos de ler, ele nos traz o entendimento de tudo aquilo que nós fazemos. Quando eu digo que você podia ser mais abençoado do que você é porque falta ainda mais coisas para fazer. Falta mais coisas para eu fazer. Falta mais coisas para a nossa igreja fazer. Falta mais coisas para o nosso ministério realizar. Então, quando o nosso ministério acordar, abrir os seus olhos, deixar as escamas caírem, despertar para algo novo de Deus, despertar para o que é abençoado de Deus para a nossa vida, que é a santa palavra. Quando nós abrimos nossos olhos para o ensinamento de Deus, nós compreendemos cada vez mais o que é servir a Deus, o que é estar na presença de Deus, o que realmente significa ser cristão, o que realmente significa ter Bíblia na mão, realmente o que significa ter o sentimento de lembrar algo de Deus sobre o que Deus fez para a tua vida. O que realmente significa, de um momento que você menos espera, o Espírito de Deus faz você lembrar de um cântico, de um hino da harpa, ou de um louvor. O que é isso? É o Espírito te chamando para um pequeno momento de adoração. É o Espírito te chamando para um pequeno momento de gratidão. E quando o Espírito faz lembrar, assim como a Bíblia diz, e Ele nos fará lembrar de todas as coisas, nos faz lembrar essa aproximação de Deus. E muitas das vezes, deixamos de ser mais abençoado, deixamos de ser mais próximo com Deus, porque não abrimos os nossos olhos, ainda não conseguimos compreender e entender algo muito melhor de Deus sobre a nossa vida.
Por quê? Porque às vezes estamos entendendo a palavra, muitas das vezes do nosso jeito, muitas das vezes do nosso feito e do nosso propósito, muitas vezes não colocando Deus como primeiro da orientação da palavra, da instrução, da revelação sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo falou para os Coríntios no capítulo 11, ele disse: há entre vós muitos fracos e doentes, fracos espirituais, fracos de compreensão, fracos de entendimento. Não está se referindo ele ali ao novo convertido, ele está se referindo a muitos aqueles que outra hora pregava, ensinava, falava, cantava, mas está fraco espiritual. Então o apóstolo Paulo trouxe a revelação: há entre vós. Ele não está falando lá fora, ele não está falando em algum outro lugar, ele está dizendo: há entre vós, em nosso meio, há fracos, em nosso meio há doentes, doentes espirituais, doentes que estão mirrados, pessoas que estão sofrendo. Por isso que Jesus em Mateus 11, 28 diz: vinde a vós, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há entre vós muitos cansados. Faz a junção do ligamento do versículo, entre Jesus dizendo: vinde a mim os oprimidos, cansados, e com aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 11, que é a palavra que todo mundo diz lá na Santa Ceia: muitos fracos e doentes. Então existe no nosso ministério, existe nos ministérios, muitos cansados, e muitos doentes, e muitos que dormem, muitos que ainda não abriram seus olhos, para ser fortalecido pelo poder da palavra. Existe situação que não vai ser Jesus que irá fazer, existe situação que não vai ser Deus que irá fazer, existe situação que não é só o Espírito Santo que irá fazer. Sabe qual é a situação que Deus, Jesus e o Espírito Santo não irá fazer? É a situação da gratidão, é a situação do aceite, é a situação do levanta-te e resplandece, porque a glória de Deus vai nascendo e crescendo sobre ti, como diz o profeta Isaías no capítulo 60, levanta-se e resplandece, porque quando eu me levanto, quando eu peço Deus me levanta, quando eu não me entrego ao marasmo espiritual, quando eu não me entrego à morte espiritual, eu ainda tenho a possibilidade de me levantar, e quando eu me levanto, Deus, Ele esclarece todas as coisas, Ele faz com que o Espírito faça grandes coisas, porque a glória de Deus precisa estar vivendo sobre nós, vivendo sobre a igreja de Cristo. E quando a glória de Deus vive sobre a igreja de Cristo, a igreja é muito abençoada. Do Velho Testamento, quando Deus colocou a coluna de fogo e a nuvem para que o povo de Israel fosse o quê? Cuidado. Então ali já estava acontecendo o cuidado de Deus, ali já estava acontecendo as obras, validando o Pai, o chamado dele sobre um povo que era incrédulo, sobre um povo que precisava aprender dele. Por isso que Jesus disse: aprendemos de mim que sou manso e humilde de coração. Então quando eu sou um aprendiz de Cristo, com as suas obras, em mansidão, em humildade, eu estou ofertando ao Pai a oferta que agrada. Eu estou ofertando ao Pai uma oferta que levanta a minha vida, levantando para resplandecer a glória que vai nascendo sobre nós. E quando essa glória que vai nascendo sobre nós, aí o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Porque honras e glórias precisamos produzir a Deus pelos nossos feitos, pelos nossos zelos, pelas nossas atitudes e ações. Então quando diz aqui que a bênção de Deus é recalcada, sacudida, e ela é lançada sobre todos aqueles, da mesma medida que eu estou ofertando, realizando obras de Deus sobre a vida, sobre a minha vida, da mesma forma a bênção de Deus virá sobre mim. Então, existem bênçãos de Deus que estão nas mãos de Deus,
que Ele está prestes para derramar sobre a nossa vida. Mas para isso acontecer, eu preciso ser mais íntimo com Ele, eu preciso ser mais humilde na presença dEle, eu preciso ofertar gratidão na presença dEle, para que a mão de Deus abra as vitórias e as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e a minha vida. Então, fica sabendo de uma coisa nessa noite: Deus tem coisas muito grandes sobre a tua vida, mas quando você continuar prostrado perante as lutas que você está vivendo, quando você continuar prostrado perante as dificuldades que estão abarrotando a tua fé, abarrotando a tua vida espiritual, descredibilizando a tua oração, descredibilizando o teu foco na presença do Rei Jesus, então essa situação está te derrubando, mas Jesus te chama nessa noite para você se levantar, para você dar o passo do aceite, para que as vitórias e as bênçãos de Deus sejam produzidas de uma forma muito maiores do que está acontecendo agora na tua vida. Deus está cuidando de você, da tua saúde, e se você tiver alguma dor, alguma aflição, Ele está pronto para cuidar de você, porque o nome do Senhor precisa ser exaltado sobre essa causa, e quando o nome do Senhor é exaltado sobre essa causa, vem a alegria sobre a nossa vida. Provérbio do capítulo 11, versículo 25, diz que toda alma generosa engordará das coisas de Deus, da bênção de Deus, e o que regar também será regado. Então aquele que faz, recebe. Todo aquele que coloca, ele vê o crescimento. A Bíblia diz que Apolo, ele plantou, Paulo, ele regou, mas quem deu o crescimento foi o próprio Deus. Então tira agora Paulo, tira agora Apolo e coloca você no centro dessa situação. E você agora é o plantador. Você agora é o ramo para a execução. Então esse ramo e essa plantação, essa semente, aonde Deus irá fazer crescer, aonde Deus irá ser exaltado sobre essa situação. Quando a alma generosa, o prazer de abençoar a obra de Deus, o prazer de abençoar as coisas do Senhor, na alimentação, no propósito de dízimo e oferta, no propósito de tudo, alma generosa, irmãos. Lembre-se, alma generosa. Quando há essa generosidade, Deus faz um milagre, Deus faz grandes coisas e o nome do Senhor será exaltado. E Salmo 69, versículo 30, olha aí comigo que está escrito: louvarei o nome de Deus com cântico. Quando eu louvo a Deus com cântico, eu vou engrandecê-lo, com ações de graça. E quando eu vou engrandecendo a Deus com ações de graça, é alegria, sabe? Quando eu louvo a Deus com ações de graça, não é só aquele negócio de fazer um culto de ação de graça uma vez e outra. Irmãos, queridos, ministérios, obradores, entendam que ações de graças é todo dia, ações de graça é todo momento, ações de graça é toda obra que eu vou na presença de Deus. Todo culto é uma ação de graça, todo culto é a alegria do Senhor, é a nossa força, todo culto é presença, tem que ter presença do Pai. Por quê? Porque a igreja está ali exaltando e glorificando e dizendo: só Ele toda glória, só Ele todo louvor, só Ele seja engrandecido, só Ele seja exaltado. Então entenda nessa noite que Deus precisa ser todas essas coisas sobre nossa vida, e se nós deixarmos de realizar essas obras e essas ações, estamos perdendo tempo na presença de Deus, estamos perdendo tempo na obra do Senhor. Ele nos chamou para uma grande obra, amém? Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te dando graça. Deus abençoe a todos os amados irmãos que estiveram aqui no chat dessa noite, abençoando esse projeto, abençoando esse propósito, abençoando esse ensinamento. Compartilhe esse ensinamento, compartilhe com os teus contatos, suas redes sociais. Se inscreva aqui na TVS News, se inscreva aqui também no meu canal Fábio Vladimir, abençoe também essa obra, ensinamentos bíblicos, hermenêutica,
exegese, para nosso crescimento, nossa edificação e o nome do Senhor ser exaltado para todos sempre. Amém? Eu conto contigo também sexta-feira aqui no meu canal Ensinamento Bíblico, desse tema para abençoar a tua vida. E quarta-feira que vem, se Deus assim permitir também, estaremos aqui para a glória de Deus, ao vivo, tão certo como vive o nosso Deus, pela TVS News, para que você seja abençoado, para que você seja edificado cada vez mais, para que as vidas possam ser alcançadas, para que esse instrumento de comunicação, para que esse streaming abençoador possa alcançar as vidas. Somos abençoados nas pequenas coisas. Quais são as pequenas coisas nesse momento? Compartilhando, abençoando, dando um joinha, levando esse ensinamento para aqueles que ainda não conhecem essa obra. Deus abençoe a todos, tenham uma noite abençoada, rica, cheia da glória e da virtude de Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo.